Hoje eu vou falar de 3 pseudoclasses do CSS, que são a is, a res e a where. Eu vou mostrar as principais diferenças entre elas e no final eu vou mostrar um exemplo prático de como utilizar uma delas. Bacana? Vamos lá, simbora depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E no vídeo de hoje, então, nós vamos falar de 3 pseudoclasses bastante úteis que podem nos ajudar a escrever nossas folhas de estilo para as nossas páginas da web ou aplicações. Bacana? Então vamos lá, sem enrolação nenhuma, direto na tela do meu computador, se liga só. O editor de vídeo deve adorar esse meu programa de dicção. Muito bom, então está aqui, tem um HTML bastante simples, ok? Temos aqui algumas divs, dentro dessas divs eu tenho alguns títulos e aí eu tenho algumas sections que tem algumas classes. Por exemplo, eu tenho aqui res, is e where, bacana? E dentro eu tenho um parágrafo com um simples link aqui para o meu site Serlivre, tá? Não acesse esse site ainda, porque ele ainda não existe, bacana? Então não acesse. Eu só tô colocando aqui porque eu quero deixar esse vídeo à prova de futuro, mas não existe ainda essa URL, esse site, bacana? Muito bem, então voltando aqui para cima eu tenho um CSS bastante simples, simplesmente formatando aqui o meu body, principalmente aqui na questão das fontes, bacana? E é isso aí. Então vamos começar e vamos trabalhar com a pseudoclasse res, tá? Esse cara é muito útil para quando a gente quer selecionar um elemento que esteja contido dentro de um outro elemento que possua alguma característica. Por exemplo, se liga só, eu vou vir aqui no meu CSS e vou fazer o seguinte, eu quero selecionar, por exemplo, toda a div que tenha um elemento que tem a classe res, bacana? Se eu fizer isso e, por exemplo, colocar já um background color aqui, vou colocar um CCC, se eu salvar, repara o que aconteceu aqui do lado, né? No meu browser, ele já está colocando que esta div daqui de fora, olha só, esta div, tá? Ela tá com uma cor de fundo, né, cinza, porque ele tem um elemento aqui dentro com a classe res. Bacana? É simplesmente isso, pessoal. Por exemplo, imagina que eu quero fazer o seguinte, eu vou duplicar esta linha, Ctrl C, vou colar aqui embaixo e vou selecionar toda a div que tenha um parágrafo, por exemplo, e vou colocar aqui o color red, tá? Color red, desse jeito. Se eu salvar e testar, tudo está com a cor vermelha. Por quê? Porque todas essas divs possuem um parágrafo, tá? Possuem um parágrafo. Olha só, se eu temporariamente excluir, por exemplo, o parágrafo desta div última, pronto, ela já não tem um parágrafo, então eu já não seleciono aquela div. Isso é muito importante perceber, pessoal. Por isso que eu coloquei background, porque o res ele tá me dizendo para eu selecionar exatamente a div, tá? Então é como se fosse um seletor de parent ou um seletor de pai, né? Então olha só, o que eu estou selecionando aqui de fato é a própria div. Então, a partir de um elemento descendente, eu seleciono o pai, o elemento acima. Bacana? Então o res é bem tranquilo de entender. Agora vamos procurar entender o que faz o where, por exemplo, né? Na verdade vamos pela ordem aqui. Então eu vou selecionar utilizando o is. Bacana? E o is é muito simples de entender também. Então eu posso fazer o seguinte, ó, is desse jeito e eu vou selecionar pela classe is. Bacana? Deixa eu já colocar aqui as chaves. E o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo aqui, eu vou selecionar, por exemplo, esse elemento aqui, tá? O elemento A, que está dentro de um elemento que tem a classe is. Então vamos lá, eu vou vir aqui, colocar um espaço, colocar aqui a letra A e vou colocar um color, colocar a green aqui. Bacana? Se eu salvar e testar, ele já está ali verdinho, tá? Por mais que esteja talvez difícil de perceber aí no vídeo, mas acredita em mim que ele está verdinho. Deixa eu aumentar o zoom aqui rapidamente, olha só. Então repara que ele está verde, né? Tanto isso é verdade, que eu vou colocar temporariamente aqui um vermelho, olha só. E ele ficou vermelho ali, deixa eu voltar para verde. É isso aí, bacana? Então, o que eu estou selecionando aqui, pessoal? Qual que é a leitura que você deve fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai ler da seguinte forma. Selecione a tag A que esteja contido dentro de um elemento que tenha classe is. Bacana? Eu poderia fazer outro tipo de seletor. Aqui eu poderia passar qualquer seletor. Por exemplo, um article, um section, né? Então, por exemplo, imagina que aqui dentro eu vou copiar isso aqui
eu vou colar esse cara aqui embaixo. E aqui eu vou trocar a section por article, por exemplo, tá? Então vamos vir aqui, ó, vou trocar article desse jeito, tá bom? E é isso aí. Repara, os dois caras aqui estão verdes, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Seleciona, né, o elemento A que está contido dentro de um elemento que tenha, dentro de uma section, melhor dizendo, que tenha a classe is. Se eu salvar, repara que só esse da frente aqui, só esse primeiro, né, agora ele ficou vermelho. Bacana? Então é dessa forma que o is trabalha. Vamos ver agora como que funciona o where, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui o where, desse jeito, e eu vou colocar a classe where, que foi o nome que eu dei, tá? Então vou selecionar o A, e agora eu quero colocar um color orange, desse jeito, tá? Deixa eu colocar um ponto e vírgula, vou colocar um ponto e vírgula aqui também, boa prática, é isso aí. Então repara aqui, qual que é a diferença, né? Então vamos ver aqui a leitura, como que você vai ler este seletor. Então aqui eu vou selecionar todo o elemento A que está contido em um elemento que tem a classe is. Aqui eu estou selecionando todo o elemento A que está contido dentro de um elemento que tem a classe where. Percebeu a diferença? Não, né? Porque aparentemente não existe diferença nenhuma. Se eu salvar esse cara, olha só, deixa eu só tirar esse article que eu coloquei para ficar igual o jeito que estava antes, tá? Então olha só, salvei. E qual que é a diferença, pessoal? Eu tenho aqui laranja, porque eu selecionei o elemento A que está contido dentro de um elemento com essa classe where, bacana, que é essa aqui, olha só, classe where, e aqui eu tenho a classe is. Repara que, aparentemente, não tem nenhuma diferença. A única diferença que existe entre is e where está relacionado com a especificidade. Bacana? Eu tenho um vídeo aqui no canal muito antigo, um dos primeiros vídeos que eu coloquei no canal, que eu dou uma aula completa sobre especificidade. Eu vou colocar o card aqui em cima, melhor, aqui em cima. Eu vou colocar o card aqui em cima, vou colocar o link na descrição se você quiser conferir, quiser saber um pouco mais a fundo sobre especificidade, bacana? Mas aqui eu vou fazer uma rápida revisão, digamos assim, sobre especificidade. Se você já conhece a especificidade, você pode pular aqui nos capítulos, vou deixar aqui as minutagens de cada coisa e você pode pular para o exemplo prático. Se não, eu vou fazer uma rápida revisão sobre especificidade, ok? Então vamos lá. O que acontece? Digamos que eu quero fazer o seguinte agora, olha só. Eu vou vir aqui embaixo, digamos que eu queira selecionar todo o elemento A e eu vou colocar, por exemplo, um color black aqui, bacana? Peguei todo o elemento A e coloquei um color black. Bom, aqui a gente já viu, né, que ele matou aqui o has e também matou o where, bacana? Por que que isso aconteceu, pessoal? Para eu poder demonstrar, eu vou comentar esse código temporariamente, tá? Vai ser melhor. Ok? Agora que eu coloquei ele comentado, eu vou colocar aqui vermelho. Bacana? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Todo elemento A possui a cor vermelha. Tranquilo, né? Eu poderia fazer o seguinte. Embaixo aqui, colocar todo elemento A possui a cor verde. O que vai acontecer? Este cara, olha só. Este cara matou, né, esta cor vermelha. Certo? Porém, o que vai acontecer se eu fizer isso aqui, ó? Div espaço A. Eu vou pressionar aqui o Ctrl S. O que aconteceu aqui é o seguinte. Este seletor, ele é mais específico do que esse. Bacana? Então, se antes, né, como os dois, eles tinham a mesma especificidade, eu tenho o elemento A e o elemento A, quando eu tenho o empate, ganha quem vem por último no CSS. Mas se eu colocar um outro elemento aqui, por exemplo, uma div espaço A, este cara, ele é mais específico, ok? E aí nós temos umas regras para determinar a especificidade, mas eu não vou me repetir aqui não, porque como eu falei, eu tenho um vídeo bastante antigo no canal que eu falo sobre isso, você confere lá se você tiver dúvida com relação a isso, tá? Mas, resumidamente, dois seletores é mais específico do que um. Por exemplo, uma classe é mais específica do que dois seletores. Um exemplo bem rápido aqui, pessoal. Vou vir aqui e vou colocar assim, ó, class test, desse jeito. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar test color, vamos colocar blue agora, tá? Se eu salvar, repara, esse teste daqui, este link, ficou azul. Por quê? Porque uma única classe, ela consegue ser mais específica
do que duas tags, dois elementos. Bacana? Então, existe uma pontuação, digamos assim, que vai determinar a especificidade, ok? Então, fiz um rápido resumo. Agora, vamos voltar aqui para a diferença entre where e is. Voltando para cá, o que eu vou fazer agora é descomentar esses caras, né? Melhor, apagar, né? E vou descomentar esses caras daqui. Vou salvar e temos aqui o mesmo resultado. Bacana? Pessoal, você pode estar se perguntando o seguinte, ó. Daniel, por que aqui no res você colocou a div na frente, né? Posso até fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, olha só. Vou até copiar este cara e colar aqui embaixo. E eu vou utilizar agora a pseudoclasse res e aqui res, desse jeito. E aqui no lugar do green eu vou colocar red, desse jeito. Bacana? Olha só, você pode até se perguntar. Por que nesse primeiro aqui eu coloquei a div e aqui embaixo, né, no is e no where, eu não tinha colocado? Por quê, pessoal? Porque se eu fizer isso aqui, desse jeito, o que que vai acontecer? Isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. Body res, tá? Por quê? Porque o res ele vai selecionar todo elemento A nesse seletor, né? Todo elemento A que está contido em algum elemento que tem a classe res. E eu tenho um elemento que tem a classe res, é esse aqui. Ou seja, ele vai selecionar todo o link. Bacana? Todo o link. Por que que esse daqui ficou verdinho? Essa é a diferença que eu quero mostrar para vocês. Então, eu não quero dar spoiler. O que eu vou fazer aqui, então, é simplesmente colocar uma div. Olha lá. Deixei uma div porque eu vou trabalhar simplesmente nesse res daqui de cima, né? Nesse elemento que tem a classe res. Bacana? Porque daí, se eu fizer isso, o que está acontecendo? Eu estou selecionando a tag A, que está contido, né, dentro de uma div que contenha algum filho que tenha a classe res. Eu vou repetir. Vai selecionar a tag A, que está contido dentro de uma div que contenha qualquer elemento com a classe res. É isso que eu estou fazendo com este seletor. Bacana? Muito bem. Então, voltando aqui. Qual que é a diferença do is para o where? A questão é a especificidade, ok? Então, a pseudoclasse where não gera especificidade, enquanto a pseudoclasse is gera especificidade. Eu vou mostrar isso para vocês agora, olha só. Se eu fizer isso aqui, ó, aqui em cima de tudo, vou até colocar em cima aqui do res, eu vou fazer o seguinte, div espaço A, vou colocar um color black, tá? Color black, desse jeito. A partir do momento que eu salvar, repara o que que vai acontecer. Simplesmente o where foi aplicado, digamos assim, este seletor. Bacana? Por quê? Porque é como se fosse que este where não gera especificidade. Então, imagina que é como se fosse isso aqui, ó. Temporariamente eu vou apagar. Para a questão de especificidade, é como se eu tivesse isso. Este A tem a cor laranja, mas aqui em cima eu tenho um seletor mais específico. Então, por isso que este black sobrescreveu o orange. Bacana? Vou dar Ctrl Z e vou salvar. Exatamente por isso que simplesmente este cara, ele foi sobrescrito aqui. Se eu colocar este elemento aqui para baixo, vamos ver se vai fazer alguma diferença? Olha só. Vou salvar e nada aconteceu. Por quê? Porque esse is daqui, ele gerou uma especificidade aqui pela classe. Bacana? Então, este elemento acaba sendo mais específico do que esse daqui. Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer é mostrar um exemplo prático de utilizar a pseudoclasse res para construirmos aí aquele sistema de troca de tema. Tema claro, tema escuro ou dark light, como queira chamar. Então, eu vou utilizar a pseudoclasse res para atingir esse objetivo sem a necessidade de escrever uma linha de código de JavaScript. Quer dar uma olhada? Eu coloquei simplesmente um checkbox, né? Esse elemento aqui, o label com o input type checkbox aqui dentro. Ele tem um ID aqui chamado tema e eu tenho modo claro e escuro, exatamente isso que eu tenho. Bacana? Um label e um checkbox sem grandes novidades aqui. E para a gente trabalhar com o tema, o que eu normalmente faço? A gente trabalha com variáveis e dependendo do tema escolhido, eu vou mudar o valor da variável, bacana? E aí onde eu utilizo aquela variável vai ficar com a cor escolhida. Então repara, eu vou colocar aqui root, desse jeito, e vou colocar algumas variáveis. Eu vou trabalhar simplesmente com duas variáveis aqui, tá? Então eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de BG. Então no modo claro, o BG
vai ser branco, sei lá, bacana. E daí eu vou ter, por exemplo, o color que vai ser black, desse jeito, sem grandes novidades aqui, só vou escrever direito o color aqui, color, desse jeito, bacana? Muito bem, então aqui nós temos duas variáveis. O que eu vou fazer? No meu body, eu vou colocar que o meu background color vai ser a variável bg, desse jeito, e o meu color vai ser aqui a variável, desse jeito, tracinho, color, é isso aí, ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula fora dos parênteses, é isso aí, tá? Então, temos esse resultado. Então, eu tenho aqui esta variável, as duas variáveis sendo utilizadas aqui no body, e quando eu clico aqui, nada acontece, e ainda bem que nada acontece, porque eu ainda não falei que eu quero mudar o valor dessas variáveis, bacana? E como que eu posso fazer isso, pessoal? Muito simples, eu vou fazer o seguinte, olha só, dois pontos, root, que tenha, olha só, que tenha, ok? Vamos dar uma olhada aqui de novo no meu checkbox, eu tenho um ID tema, é esse cara que eu vou usar. Então, que tenha um ID tema, dois pontos, checked, desse jeito, e aí, basicamente, eu vou fazer uma coisa aqui, vou simplesmente inverter, o que era branco vai ficar black, e o que era black vai ficar branco, ok? Vou salvar e vamos testar, e tá lá, só aquele resto que ficou horroroso, mas é isso aí, né? Então a fonte aqui já está branca e o meu fundo ficou preto, olha só que interessante, ok, pessoal? É claro que aqui nós poderíamos melhorar, poderíamos configurar melhor aqui esse checkbox, poderíamos esconder o checkbox, aliás, isso é uma coisa que nós podemos fazer, por quê? Porque a gente pode dar simplesmente aqui um display none no checkbox. Se eu salvar, eu já não tenho mais o checkbox, e aí eu poderia trabalhar, por exemplo, com um switch, né? Fazer um switch bonitão aqui, utilizando o CSS, bacana. E uma coisa muito interessante também que a gente pode fazer é falar para falar aqui nesse label, colocar um area hidden. Por quê? Porque eu não tenho interesse que os leitores de tela olhem para esse elemento, né? Olhem para esse label, porque não faz sentido que o meu leitor de tela, por exemplo, ele leia isso daqui. Não faz sentido, tá? Então, o que eu vou fazer, basicamente, é colocar um area hidden por questões de acessibilidade. Olha só, area hidden igual a true. Desse jeito, continua tudo funcionando da mesma forma, porém, agora muito mais acessível. Uma coisa que eu reparei aqui, pessoal, é este serleave black daqui, quando eu entro no modo claro e modo escuro, né? No modo escuro ele simplesmente some. Então uma coisa que eu poderia fazer é substituir este cara por inherit, né? Ele vai herdar ali do padrão. Vamos ver se isso aqui funciona. Salvei e olha só, ficou mais interessante ali, né? Então eu troquei ali o black simplesmente para ele poder herdar, e como esse cara ele vem lá do body, lá do root, então ele acaba herdando a fonte, fica mais legal ainda. Se você quiser saber mais sobre especificidade, eu vou colocar no final desse vídeo um card para você conhecer aquele vídeo, tá? É um vídeo bastante antigo, provavelmente a qualidade não tá muito boa, provavelmente a qualidade do áudio também não tá muito boa, mas o conteúdo tá lá, ele continua válido até hoje, tá? É um vídeo, como eu falei, bastante antigo, eu nem aparecia aqui, o meu rosto nem aparecia aqui no YouTube, olha só que sorte que vocês tinham antes, né? Mas enfim, eu vou deixar o card lá, confere lá se você quiser, e também vou te convidar a conhecer meu curso de Web Fundamentos, onde você vai aprender com maestria HTML e CSS e vai ter uma boa noção de JavaScript. Vou colocar o link na descrição, confere se você quiser aprender de verdade as tecnologias base aí da web. Fechado? Forte abraço, até o próximo vídeo, até lá!